Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde, também presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos aqui gravando mais um podcast Poder e Educação. E hoje estamos recebendo agora o advogado, vereador de Maringá no segundo mandato, procurador do município e presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, o nosso amigo Jean Marques. Jean, seja muito bem-vindo à nossa instituição de ensino superior, a UniCV. Obrigado, Barbieri, pelo convite. É muito bacana a gente poder estar aqui conversando com vocês também. Lembrando que o nosso podcast ele é transmitido pelo YouTube da nossa instituição, bem como também pela rádio UniCV. Então, começando o nosso bate-papo, Jean, como o tema do podcast é educação, para começar, quero saber como foi a trajetória acadêmica do nosso convidado e também como você, Jean, valoriza ou tem a educação na sua vida e também na vida das pessoas. Bom, vou começar pelo final, né? Não tenho dúvida alguma que a educação transforma a vida das pessoas. Qualquer oportunidade que as pessoas tenham na vida, ela, em boa parte, na sua construção, surge da educação e ela iguala as pessoas, né? Quando você coloca toda a população com uma educação de qualidade, uma educação provida de certa forma, você vai ter as pessoas vão estar igualadas com o sarrafo para cima, né? Com boas oportunidades de crescimento. Os maiores países do mundo estão aí para provar isso. Eu fiz graduação em Direito aqui na Universidade Estadual de Maringá. Fiz também 2 pós-graduações, uma em Advocacia Empresarial, a outra em Direito Constitucional, que a segunda tem bastante a ver com a minha vida profissional, mas assim que, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de ser aprovado no concurso para procurador do município e lá vão-se alguns anos nessa carreira da advocacia pública. E você como procurador, já que está falando de procuradoria, você como procurador do município de Maringá há 16 anos, como foi assumir este cargo tão jovem? Foi um sonho, algo planejado? Conta pra gente como foi isso. Barbieri, quando eu fiz a faculdade, né, como todo jovem que entra muito novo, eu entrei na faculdade e passei no vestibular no meio do terceirão. A gente ainda não sabe exatamente dentro daquela profissão que a gente vai seguir, ainda mais no direito, que você tem inúmeras profissões, né? O natural é ser advogado, mas você tem várias carreiras públicas relacionadas e durante o curso você vai mudando a sua opinião, né? Hoje penso em ser promotor, penso em ser delegado, penso em ser auditor da Receita, penso em ser advogado. E eu me apaixonei pela advocacia, mas também gostava muito da atuação estatal. E aí a advocacia pública, as carreiras de procuradoria passaram a brilhar para mim, né? E eu tive daí a oportunidade, logo após, né? Eu me formei, na nossa época a gente ainda não podia fazer a OAB no final da faculdade, tinha que primeiro colar grau para fazer a prova da OAB, fui aprovado na prova da OAB e, na sequência, fazer o concurso público, né? E, sendo aprovado, um dos mais jovens, o mais jovem aprovado naquele concurso, salvo engano, o mais jovem também a ter entrado na procuradoria, até hoje estamos lá, fazendo esse trabalho em prol da cidade de Maringá, defendendo a cidade de Maringá. Então quer dizer que sempre existiu esse desejo de servir a comunidade. Por ter esse desejo que você se candidatou em 2016 para ser vereador aqui em Maringá? Veja só, isso foi uma coisa interessante, porque a matéria-prima do meu trabalho são as leis, Constituição da República, as leis federais, estaduais e principalmente as leis municipais, que é a maior parte do tema que a gente discute, tanto na parte consultiva, nos pareceres, quanto na parte judicial, tem como uma matriz de discussão leis municipais. E a gente via as carreiras de procuradorias municipais estruturadas no Brasil, elas são muito recentes, né? Maringá não foi diferente disso. Aqui as carreiras, basicamente, o meu concurso foi o primeiro grande concurso de procuradoria da cidade de Maringá, tinha tido um
há uns 10 anos antes, mas não tinha se contratado muita gente, então se estruturou a partir daquele momento. E a gente tinha algumas deficiências nas leis municipais, né? Leis que, embora existisse no plano material, estivessem vigentes ali, elas contrariavam de algum modo a Constituição Federal, tinha jurisprudência já muito pacificada contra ela, e a gente tinha dificuldade, porque a gente entendia muitas vezes que o contribuinte tinha razão, o munícipe tinha razão, mas a lei municipal estava errada. E ali, naquela época, a gente ainda não conseguia ter uma força para demonstrar isso para os vereadores ou enfim, para que aquela lei fosse ajustada. Então, nasceu esse desejo de, já que a gente não estava conseguindo, como operador do direito ali dentro, modificar as leis, modificar na origem, como legislador. Então, a origem de tudo isso foi a partir daí, e deu certo, né? Nossa primeira candidatura, primeira campanha, nos elegemos, pudemos fazer ali grandes transformações na parte da desburocratização, que é uma das coisas que eu defendo. Eu acho que o Estado ele existe para atuar nas áreas essenciais, um Estado menor e mais eficiente, né? E que você possa deixar que as pessoas e as empresas elas tenham facilidade para trabalhar, gerar renda, gerar emprego. Perfeito. Depois de reassumir como vereador este ano, por que decidiu não concorrer mais às eleições para o município de Maringá? Veja só, em 2016, na minha primeira candidatura, eu fiz um compromisso com o eleitor de, sendo eleito, disputar uma única reeleição, né, na sequência, seguida. E nas eleições, fui eleito, e nas eleições de 2020 seria então aquela reeleição, e eu reafirmei esse compromisso. Falei, olha, não é porque eu fui eleito e agora eu mudaria isso. Então eu reafirmo os compromissos que eu fiz há 4 anos de, se for reeleito agora, não disputo novamente a reeleição de 2024, né? Porque a gente entende ali que você pode contribuir em algum momento, você vai fazer o seu trabalho, talvez as coisas mudem no futuro e lá na frente tenha uma nova oportunidade, mas realmente 4, 8, 12, 16, 20 anos, naquele período todo seguido, me parece que estaria um pouco exaustivo. E aí, em 2020, eu disputei a eleição reafirmando esse compromisso. Naquele primeiro momento, a gente não acendeu ali a cadeira, mas houve uma pendência da eleição que, infelizmente, demorou um bom tempo para ser julgado pela Justiça, mas que, quando foi decidido aquilo, que reconhecendo lá uma certa situação de uma fraude, determinou-se a recontagem de votos sem aquela candidatura, aquela chapa, e a gente foi reeleito, foi declarado reeleito, né? Então, veja, eu não entrei como um suplente no lugar de alguém do meu partido, eu entrei como reeleito, tanto que o nosso partido passou a ter 2 cadeiras. E uma vez reeleito, ainda que não tenha sido no mandato todo, isso me incomodou um pouco no sentido de a gente fez um compromisso. As pessoas diziam, mas você fez esse compromisso para 4 anos, né? Eu falei, olha, isso não foi falado, né? A gente fez o compromisso. E se agora eu for justificar qualquer coisa e disputar novamente a reeleição, e a gente tinha recebido convite de partidos para disputar a reeleição, existia um anseio de alguns grupos que nos apoiam, e a gente vinha trabalhando isso. Mas daí, a partir desse momento, a gente teve que repensar tudo isso, no sentido de que, olha, não dá para relativizar. A gente fez um compromisso. A pessoa que votou em mim naquela eleição, ela votou sabendo daquele compromisso. E na política não existe um contrato. Você não assina um documento que pode ser executado judicialmente. Se você não cumprir, você vão executar e o juiz vai mandar você sair. Isso não existe. O que existe é aquilo que antigamente se falava de fio do bigode. Você faz o compromisso, o eleitor confia no que você propôs, e espera que você cumpra. Então a gente cumpriu, né? Nós cumprimos o compromisso, não disputamos a reeleição agora em 2024, mantendo aquilo que a gente falou em 2020. E entendemos que temos aí para frente tempo, vamos analisar os cenários no futuro, né? Como eu disse no dia que eu anunciei, não significa que eu desisti da política. Significa que eu estava cumprindo o meu compromisso
com o cidadão maringaense, não só com o meu eleitor, mas com todas as pessoas que eu representava ali também, e naquele momento não disputaria mais uma reeleição, né? E aí vamos ver para frente como ficam as coisas. Então você colocou em primeiro lugar os teus princípios, o que você tinha prometido, e não o que diz muito que o brasileiro tem memória curta, que muitas vezes você vai perguntar para o brasileiro: quem você votou na última eleição? Ele nem lembra. Mas o importante é a sua consciência de colocar em prática o que você prometeu naquela eleição. E isso a gente só tem que dizer parabéns. Obrigado. É isso que a gente precisa nas pessoas, que elas tenham palavras, que elas tenham compromisso e que elas realmente cumpram. A atual gestão municipal termina em dezembro. E o ano seguinte assume o prefeito eleito Silvio Barros. E você faz parte da equipe de transição. Qual a expectativa para este novo mandato ou esse novo momento político de Maringá? Bom, nós tivemos a grata satisfação de receber o convite para participar da comissão de transição, talvez pela experiência como procurador do município e vereador, né, ajustando aí a parte técnica com a parte política e o conhecimento do município, para ajustar, né, a gente, como vereador, sempre teve uma grande bandeira da fiscalização e fizemos isso em todas as sessões de prestação de contas e também na nossa atuação. Então, acho que isso foi bastante importante para que o convite a colaborar com a obtenção de dados, porque a comissão de transição é isso, buscar os dados da atual circunstância, da atual situação do município, para entregar para o novo gestor e já fazer um pré-planejamento de como começa as ações em 1º de janeiro, né? Para que não haja solução de continuidade do serviço público, especialmente para as pessoas que mais precisam dele. Eu acho que o maringaense, pelo resultado que a gente viu das eleições, ele tem uma grande expectativa do novo momento, né? Uma mudança de gestão, uma mudança de grupo que administra e, pelo que a gente percebe do resultado, uma eleição encerrada em primeiro turno, significa sim que há uma expectativa muito grande da população para que haja aí um novo momento, uma mudança na cidade de Maringá em alguns aspectos, e eu acho que isso deverá acontecer. Continuando o assunto político, daqui a 2 anos teremos eleições para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e, claro, também para presidente. Como você avalia esse momento político em relação ao estado do Paraná e também em relação ao país? E o que nos espera para as próximas eleições? Olha, a gente ficaria uma semana discutindo isso aqui, né, esse tema. As próximas eleições são eleições grandes, porque você disputa ali, deputado, como você mesmo falou aqui, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. São as eleições que há mudança mais substancial, porque a gente vive o município, né, a gente vive a cidade, as coisas para nós acontecem aqui, para a população de modo geral acontecem aqui, mas elas em grande parte são decididas nas esferas superiores. A maior arrecadação, ela é da União, mas não é só porque junta-se todos os municípios, é porque de fato a maior carga tributária, percentualmente falando, ela vai para Brasília e lá é redistribuída para todo o Brasil conforme a política de quem está governando. A mesma coisa no estado. O município, embora preste mais serviço público, ele é o ente que tem o menor percentual de arrecadação. Boa parte das receitas municipais vem de fundos de repasse dos estados e da União. Então, a mudança de governo, tanto estadual quanto federal, ela pode repercutir nos estados, pode repercutir nas prioridades que cada administrador vai levar na sua política pública, né? Um maior investimento em saúde, um maior investimento em educação, um maior investimento em outras áreas de políticas públicas. Então, é muito relevante para a população. E o curioso é que a gente vê muitas vezes a população discutindo governador e presidente. E ela esquece que ela vai eleger um deputado estadual, um deputado federal e um senador que compõem... Na próxima serão 2, né? Na próxima serão 2, exatamente. 2 senadores. Serão 2 senadores, vai renovar 2/3 do Senado. 54 senadores mudam na próxima eleição. Ou não, né? Mudam ou não, mas podem mudar, né? Até 54. E o parlamento é onde, na verdade, as coisas são decididas.
o parlamento ele sempre tem a última palavra. A gente viu isso em Maringá nesta semana. Nós tivemos aí na pauta da Câmara, na sessão de terça e na sessão de quinta, um veto do prefeito em cada uma. O que é o veto do prefeito? Alguma alteração que foi aprovada na Câmara, ou de iniciativa da Câmara, ou algum projeto da Prefeitura que veio e foi emendado pelos vereadores, volta para a Prefeitura e o chefe do Executivo ele não concorda com alguma coisa que foi aprovada, ou porque ele entende que é inconstitucional, ou porque ele não concorda, entende que aquilo não seria bom para a cidade e ele, de algum modo, veta, né? Ou seja, isso não vai vigorar. Esse veto do prefeito, ele volta para o parlamento. O parlamento vai analisar se ele aceita ou não o veto. Então veja só a relevância do Poder Legislativo. Ele tem a última palavra, sempre. A última palavra é do Poder Legislativo. Porque ele pode, como aconteceu na terça-feira, rejeitar o veto do prefeito. Ou ele pode, como aconteceu na sessão desta quinta-feira, aceitar o veto do prefeito. E as pessoas não se preocupam muito com isso, de um modo geral, né? Chega perto da eleição, as pessoas estão discutindo presidente, estão discutindo governador, pouca gente está discutindo deputado estadual, deputado federal e senador. E as maiores mudanças legislativas, aquilo que influi diretamente no nosso dia a dia, elas são votadas em Brasília, elas são votadas na Câmara Federal, elas são votadas no Senado Federal, no Congresso Nacional, né? Então, é uma coisa que as pessoas precisariam se preocupar bastante. Muitas vezes vota-se, deixa para escolher o deputado federal, escolhe qualquer um. É esse deputado que vai votar o Código Civil, o Código Penal, leis comerciais, é ele que vai definir muita coisa da vida da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, quem tem uma empresa, boa parte das coisas são discutidas lá. Reforma tributária, que foi aprovada recentemente, a gente nem sabe ainda, porque o que nós analisamos é que os estudos que foram apresentados não foram assim, estudos muito profundos, e eu particularmente, essa é uma opinião pessoal minha, eles criaram uma alíquota pequenininha de 0,1%, que algumas pessoas falam, por que criar essa alíquota? Que ela vai aumentando, e na minha percepção essa alíquota foi criada para ver quanto que dá. Eles criaram uma alíquota minúscula que não vai fazer tanta diferença no bolso das pessoas, mas para saber o seguinte, quanto que esse novo modelo tributário pode arrecadar? É suficiente para compensar o que deixou de existir? Ou é muito mais ou é muito menos? Então, veja só, mudaram todo um sistema tributário do Brasil e me parece que sem muitos estudos sobre aquilo. Então, a importância da próxima eleição, não só pela quantidade de cargos, mas pela relevância desses postos é muito grande. E aí nós temos uma situação que, será que nós teremos uma eleição novamente polarizada? Será que nós teremos uma eleição um pouco menos polarizada? Pela circunstância do Brasil, não vou entrar no mérito sobre as decisões adotadas, né? Tem algumas críticas em algumas decisões ou outras, enfim, mas a gente percebe que a última eleição foi disputada, presidencial foi disputada pelo então presidente Bolsonaro e pelo atual presidente Lula. O presidente Bolsonaro foi, de algum modo, declarado inelegível. Se essa inelegibilidade não for revertida, ele não deverá disputar as eleições. Quem que vai disputar no lugar dele? Quem que vai ocupar o espectro à direita da ideologia política? Nós temos alguns nomes aí que estão despontando, né? Pela reeleição, pela grande votação, nós temos os governadores Ratinho Júnior do Paraná e o Zema de Minas Gerais, né? 2 colégios eleitorais grandes, 2 governadores que tiveram amplo apoio nas suas reeleições, disputadas e vencidas em primeiro turno, e que podem ocupar um aspecto. E temos o governador Tarcísio de São Paulo, que está em primeiro mandato. Será que vai deixar a chance da reeleição para disputar a presidência, que é uma eleição talvez mais difícil para ele? Não sabemos. E quem que vai disputar do outro lado? Teremos uma candidatura à reeleição do presidente Lula ou o grupo de esquerda vai lançar um outro nome?
tudo isso repercute para sabermos se a eleição será mais polarizada ou não e como que isso vai ser gerido. É um cenário interessante. E mais do que isso, falando agora da nossa casa, o Paraná, não há um cenário ainda sobre a sucessão do Ratinho bem formalizado, daquele cenário que você já tem as pessoas discutindo, esse ou aquele, né? Nós sabemos que existe uma preferência do Ratinho por um candidato, salvo engano, deputado estadual, e há outras figuras políticas colocando o nome, tentando ali ver o que vai dar, né, para disputar as eleições. Então tem muita coisa para acontecer no Paraná. Agora, uma coisa eu te digo, em aspectos gerais, a gente não pode dizer que já começou a eleição, porque algumas cidades têm segundo turno ainda, né? Especialmente Curitiba, o maior colégio eleitoral do estado. Londrina, Ponta Grossa. Grandes cidades, que naturalmente são as cidades que têm segundo turno. Outras não terão, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, a eleição já foi definida no primeiro turno, mas o colégio de Curitiba é um colégio muito relevante pela quantidade de eleitorado e terá segundo turno. O mais interessante é que a disputa em Curitiba é uma disputa entre dois candidatos que se dizem e se figuram à direita. Isso pode significar muito dentro do cenário político do Paraná, um estado que tem se posicionado há muito tempo à direita, né? Pelos seus últimos governadores aí. Mas é um cenário todo nebuloso ainda. O que eu posso ter certeza é que na segunda-feira começam as campanhas, ou melhor, as pré-campanhas internas para a disputa do Palácio do Iguaçu no estado do Paraná. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, quando eu estava falando do teu currículo, você é presidente do Conselho Municipal do Contribuinte. Seria interessante você explicar o que qual o papel, como que as pessoas foram eleitas ou nomeadas para estarem lá, porque muitas das pessoas não conhecem e em muitos municípios não tem o que nós temos aqui. Isso. Eu fui presidente do Conselho de Contribuintes, né, quando eu tive que me afastar para assumir a cadeira na Câmara, então não sou mais presidente, mas o Conselho de Contribuintes existe na esfera federal, mais conhecido como CARF, pela sigla, na esfera estadual, aqui no estado do Paraná, e em algumas cidades, né? Não existe em todas elas realmente. Ele é um órgão de julgamento de segunda instância dos processos administrativos tributários. Então você tem lá alguma atuação da fiscalização econômica, da auditoria tributária com relação ao contribuinte. O contribuinte, de algum modo, não concorda com aquela autuação ou com aquela discussão, ele impugna. Tem uma decisão de primeira instância, que é geralmente da Secretaria de Fazenda. Dessa decisão de primeira instância, que é uma decisão interna, muitas vezes ali na dúvida há um certo protecionismo, porque ela é efetivamente uma decisão da autoridade fazendária, cabe um recurso para a segunda instância. E esse recurso, hoje, na cidade de Maringá, ele vai para o Conselho de Contribuintes, que é um conselho formado por 7 pessoas, inicialmente paritário, no sentido de que nós temos 3 contribuintes e 3 membros da Fazenda para julgar, e aí, eventualmente, se ocorrer um empate, o desempate é dado pelo voto do presidente. O presidente só vota no caso de empate, né? Ele conduz as sessões, convoca, pauta os processos, mas ele vota só no caso de empate. E são formados por 3 contribuintes, um membro da OAB, um membro do Sincontábil e um membro da ASIM, indicado por essas entidades. E 3 membros da Fazenda, dentre procuradores ou auditores tributários. E o presidente ele tem que ser um procurador de carreira, porque como ele conduz a parte legal, ali dentro da sessão, e pode eventualmente ter questões de ordem dentro da sessão, né, ele teria ali uma formação jurídica para tomar a decisão naquele momento, porque a auditoria tributária pode ser, os auditores tributários podem ter formação em direito, economia, contábeis e administração. Então os processos chegam ali, são debatidos e decididos. E o interessante é que boa parte, quando eu digo boa parte, estou dizendo muito mesmo, 90% pelo menos, ou mais, desses processos, eles são decididos de forma unânime, para um lado ou para o outro.
tanto a favor da fazenda quanto a favor do contribuinte, significando que o conselho, de certa forma, quando toma essas posturas de unanimidade para um lado ou para o outro, significa que eles estão buscando mesmo a justiça social, né? E é bastante interessante, porque isso poupa o tempo do contribuinte, que muitas vezes ia levar um processo para a justiça, que demoraria anos, teria custos com um advogado, custos judiciais, sendo que no conselho de contribuinte, geralmente, ele é julgado num prazo médio aí de até 30, 60 dias, é finalizado depois que chega no conselho, já matou isso, sem custas judiciais. É importante que o contribuinte tenha sim um advogado, mas ele vai estar atuando na esfera administrativa, então também é algo mais barato, mas não há necessidade também. Nós julgamos questões que o próprio contribuinte se defendeu, questões que o contribuinte, com pouca instrução, inclusive, se defendeu ali mostrando o documento na hora e a sessão foi suspensa para a gente analisar aqueles documentos e, nesse caso, por exemplo, foi provido o pedido do contribuinte, demonstrando ali a busca da justiça social, né, a justiça fiscal, e entendendo que, assim, o Estado tem, obviamente, a questão tributária, ele precisa cobrar os seus tributos para custear os serviços que ele oferece, mas ele tem que ser justo também. Muitas vezes o contribuinte tem razão naquilo que ele está falando e, por algum motivo, não foi acolhido no primeiro momento. Não vou pedir para você lembrar, né, de algumas, mas com certeza já ocorreram algumas jurisprudências, que se voltar lá já está praticamente decidido, o Conselho já tem lá como definir, como dar a sua decisão final. Sim, com certeza. Inclusive existe um instrumento na lei, eu pude participar até a época da construção da lei do Conselho de Contribuinte, junto com o Instituto de Direito Tributário, junto com a CIN, junto com a OAB, e ali existe um dispositivo na lei que diz que naquelas decisões que já estão mais pacificadas, o plenário pode, por uma maioria absoluta, por uma maioria qualificada, emitir súmulas, né? E essas súmulas, elas não apenas são precedentes do próprio conselho, como elas são vinculantes para os servidores, né? E de aplicação obrigatória. Então isso facilita muito a vida do contribuinte, porque chegou uma matéria, pacificou no plenário, a própria Secretaria de Fazenda, lá no atendimento, na ponta, ela passa a ter que aplicar aquele entendimento, quer dizer, não precisa nem subir mais recurso. E eu posso citar, assim, muito claramente algo que, a meu ver, não deveria haver nem a discussão no âmbito administrativo, porque era um entendimento pacificado já da Procuradoria, mas havia, era, por exemplo, a incidência de TBI sobre a aquisição de imóveis em arrematação, em leilão, né? O município fazia uma avaliação e já era pacificado pela jurisprudência que, no caso do leilão, o valor da arrematação do imóvel é o valor verdadeiro, porque de fato né? Foi aberto ali um leilão, houveram proposta e aquele valor ele não é fictício, ele é verdadeiro. Então isso está pacificado, hoje não se discute mais. Leilão, chegou a ata, a Fazenda já emite a guia naquele valor. E isso depois foi pacificado? Não, mas hoje já não há nenhuma discussão em nenhuma esfera mais sobre isso, porque houve, inclusive, um tema de repercussão geral matando isso. Perfeito. Também. Agora, falando para jovens, nós estamos falando aqui no nosso podcast para nossos alunos da nossa instituição. Hoje nós estamos com mais de 100 mil alunos espalhados por todos os estados brasileiros. Nós temos também no Japão, Portugal, na Espanha e também na Inglaterra. Queria saber de você o seguinte: qual recado você deixa para esses jovens com relação à participação política e também à participação na sociedade? Interessantíssima pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, alguém vai participar, alguém vai estar lá. Na política, por exemplo, você tem X vereadores, X deputados, dependendo da cidade, dependendo do estado, e essas cadeiras vão ser preenchidas por alguém, né? Pode ser por uma pessoa boa, com uma boa intenção, pode ser por uma pessoa com má intenção. Se as pessoas boas não participarem, as pessoas com boa intenção não quiserem estar lá, de algum modo, não quero me envolver com isso, alguém vai ocupar. E se for alguém com má intenção, é essa pessoa que vai governar a sua vida. Então, não tenho dúvida alguma que os jovens, né,
nós todos, né? Um dia fomos muito jovens, são a esperança do futuro melhor, né? Eu hoje, né, tenho filhos e a gente passa a mudar a nossa visão, né? Quando você tem filhos, você passa a pensar em deixar um mundo melhor para eles, né? Acompanhei algumas visitas, o prefeito Silvio Barros falava que nós, na verdade, pegamos o mundo emprestado dos nossos filhos, né? Então, nós temos a obrigação de entregar um mundo melhor de volta, né, para eles. E o jovem, ele vem e ele precisa ocupar o seu espaço. Ele tem que participar da política. Se ele deixar para participar da política lá na frente, muito lá na frente, pode ser que as coisas já tenham degringolado tanto e a gente percebe que a política, ainda que a gente não goste, ela vai interferir na nossa vida. De algum modo ela vai interferir na nossa vida. Uma decisão política errada pode criar uma crise econômica. Tudo isso é política. Você hoje vive aqui. Você saber que na escola municipal tem merenda ou a merenda não está sendo suficiente para as crianças, para as nossas crianças, é uma decisão política. Se vai ter uma compra de consulta especializada para atender a população ou não, isso é uma decisão política. Tudo é uma decisão política no aspecto da vida nossa. Se hoje a sua empresa está instalada aqui, é uma decisão política, porque se o zoneamento não fosse permitido, você não estaria aqui. E isso passa por um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, votado pelo Legislativo. E isso, eventualmente, pode, nessa tramitação, por exemplo, ser mudado. Perfeito. Então, tudo na nossa vida tem algum aspecto político. E a importância da nossa participação na política é que, se nós não participarmos, alguém vai participar. Pode ser pessoas que talvez não tenham boa intenção ou talvez não consigam também fazer o que deve ser feito. Então, é importantíssima a participação de todos, especialmente, nós estamos aqui falando para os seus alunos, são pessoas qualificadas, a gente defende, não que entendamos que as pessoas com menor escolaridade ou ensino não devessem participar, porque a política é aberta para todos, é uma representação da sociedade. Mas é óbvio que quanto maior a qualificação da pessoa, quanto maior a educação que ela recebe, quanto maior o conhecimento que ela tem, mais condições ela vai poder ter de debater e chegar numa solução melhor para a nossa sociedade. Muito bom. Jean, muito obrigado aí pela sua participação no nosso podcast. É uma honra recebê-lo aqui, ainda mais, né, dizendo para você aqui, para os alunos que estão nos assistindo, extremamente gratificante receber um ex-aluno e poder falar, né, de assuntos tão importantes como, né, o papel aí do Conselho Contribuinte, falar sobre as eleições que são fundamentais, é uma questão de cidadania e a importância do jovem vir para assumir, né, os seus papéis na sociedade e também na política. Barbieri foi meu professor de biologia no terceirão. Eu olhava e falava, gente, eu quero fazer direito, o que eu vou ter que fazer com biologia? Mas estávamos lá estudando e veja só, na Procuradoria eu lidei com direito ambiental, na Câmara eu lidei com o ecossistema. Então veja só que tudo na nossa vida em algum momento pode ser utilizado e tem importância. E a educação, toda a educação vai de algum modo nos ajudar. Beleza, muito obrigado. Então terminamos aqui mais um podcast Poder e Educação, transmitido pelo YouTube do UniCV e também pela rádio UniCV. Até o próximo podcast.